Recentemente vocês devem ter visto um anúncio do Figma, onde eles anunciaram a UI 3 baseada em painéis flutuantes, algo muito legal, muito bonito. Mas e se eu te contasse que essa ideia foi copiada de um outro lugar, supostamente? Fala aí, cara, beleza? Antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu queria ler um trechinho deste livro, Roube como um Artista, do Austin Kleon, ou Cleon, não sei como se pronuncia o sobrenome dele. Mas eu queria que vocês percebessem uma coisa, tá? O bom roubo versus o mau roubo. O bom roubo honra, estuda, rouba de várias fontes, acredita, transforma e remixa. O mau roubo degrada, folheia, rouba de um, plagia, imita e extirpa. Por que eu tô falando isso? É porque eu acredito que talvez a nossa UI 3, tão bonita, tão maravilhosa do Figma, não tenha vindo de forma original. Assim como muitas coisas que a gente vê no mundo não são exatamente originais. Mas essa em específico parece ter uma fonte muito específica, que inclusive foi descartada. E a fonte é o Pempot. Se a gente observar aqui, eu vou ler um artigo junto com vocês, escrito pelo próprio CEO do Pempot, onde ele fala especificamente sobre esse tema. Então, ele está falando aqui, inclusive ele estava no evento de lançamento da UI 3 do Pempot, ó, do Figma. Ele estava lá vendo as coisas, então assim, não é nenhuma coisa que você diz assim, ah, ele não sabe do que está falando, ele não tem noção de nada. Ele estava no evento do Figma, ele estava lá. E ele tem noção do que está acontecendo no Pempot, porque ele é o CEO da parada. Então, não é uma coisa totalmente aleatória isso aqui, essa afirmação, tá? Mas, vamos lá. Traduzindo aqui o artigo, Pempot descartou a abordagem do Figma na UI 3 mais de um ano atrás. Ok, isso é um pouquinho doido se você me perguntar. Imagina que você está vendo uma outra ferramenta anunciando algo super legal e super maneiro na interface. Então você pisca e você não consegue deixar de ver algo que você descartou porque achou que era uma abordagem não muito boa para o design de uma ferramenta. E aí aqui eles deixam o print da UI descartada do Pempot 2.0. Se vocês observarem, inclusive, para não ser completamente injusto, algumas pessoas podem até dizer, ah, mas ele botou isso daí porque eles fizeram e estava escondido e ninguém nunca viu e blá 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 blá. Não. Se você olhar aqui no site, eu não sei se nessa versão ainda está, mas em algumas versões tinha, os prints dessa tela. Como eu havia dito, pessoal, se a gente for olhar aqui, esse é o vídeo avisando que o Pempot saiu do beta. E a gente observando esse novo site aqui, vocês podem ver que tem a interface sendo mostrada aqui com os painéis flutuantes, tá? O exato conceito, ainda com algumas melhorias, mas o exato mesmo conceito que a gente tinha lá na versão inicial da interface 2.0, que seria implementado dessa forma, e eles alteraram para esse formato que hoje a gente conhece no Pempot. Então, sim, é verdade, essa interface já tinha sido mostrada antes, provavelmente ali de 2019, 2020, por aí, e aí, do nada, o Figma aparece com essa interface aqui, que é muito parecida, para não dizer igual, à interface do Pempot que foi descartada. Ou melhor, que foi melhorada, porque essa interface aqui não é muito longe da interface do Pempot 2.0 agora. Ela só tem algumas melhorias de design e ela simplesmente descartou esse negócio de painéis flutuantes. Eles alocaram os painéis nos cantos da página e o único painel que realmente continua sendo flutuante é o de ferramentas aqui. E também tem esse outro aqui, mas ele fica docado no canto da tela. Realmente, aparentemente, o Figma se inspirou muito, ou talvez tenha copiado, ou talvez tenha, enfim, feito algo muito parecido, ainda que também existe a possibilidade de ser algo inconsequente, os dois tiveram as mesmas ideias sem se comunicar, também pode ter acontecido, mas os dois tiveram a mesma ideia de interface. Pode ser qualquer dessas possibilidades. Figma, o time do Figma Design teve a mesma ideia do time do Pempot, pode ser uma ideia. A outra, eles viram o que o Pempot estava fazendo, tentou se adiantar, só que o Pempot foi para um lado e eles continuaram na ideia que o Pempot estava indo.
ou eles simplesmente copiaram na cara dura. Tipo, ah, não vai usar, vamos usar então. Por que que isso pode estar sendo levantado agora e dessa forma? Vamos continuar o texto e aí vocês vão observar o porquê. Ele diz aqui: eu sugiro que você abra ambas as imagens em abas separadas e faça uma comparação mais minuciosa. Fica ainda mais doido quando você percebe que naquele período nós usávamos o Figma para explorar essa ideia que foi eventualmente descartada. Aqui entra uma coisa bastante interessante. Será que realmente o Figma não observa nada do que é feito nos arquivos? Porque assim, os caras estavam usando o Figma para fazer a interface nova do Penpot. Talvez porque o Penpot até aquele momento não era capaz de reproduzir a interface como eles gostariam. Entendível, não tem problema. A questão é, ou eles viram isso aqui em algum outro lugar, que foi a mesma fonte que o Penpot usou, e aí os dois tiveram a mesma ideia em momentos diferentes, sem se conversar, e fizeram quase a mesma coisa, ou a galera do Figma viu o que o Penpot estava fazendo e falaram, vamos fazer melhor, e começaram a trilhar esse caminho, culminando na UI 3 do Figma agora. Isso é bastante curioso de se pensar, porque realmente pode ter sido um caso de plágio, um caso de inspiração, ou um caso de dois times de design terem as mesmas ideias em momentos diferentes sem se conversar. Qualquer dessas coisas pode ter acontecido. E aí fica aí o espaço para você dar a sua opinião. O que você acha que aconteceu? Você acha que o Figma copiou o Penpot? Você acha que o Figma e o Penpot tiveram a mesma ideia em momentos separados, só que o Penpot descartou e o Figma continuou? Ou você acha que o pessoal do Figma se inspirou levemente no que o Penpot ia fazer, porque essa ideia já estava aí na internet? Eu quero saber a sua opinião, coloca aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você que deixe um like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você vai ser notificado quando outros vídeos forem lançados. Além disso, eu queria te convidar para o nosso grupo no Telegram. Lá você pode falar diretamente comigo e com os inscritos do canal que estão lá sobre vários temas, incluindo sobre Figma, Penpot e qualquer outra coisa relacionada a design. O link é t.me/designerslivres. Não precisa ter o Telegram instalado. É só acessar o link, logar com a sua conta e você já vai estar no grupo. Agora no final eu tenho dois recadinhos para você. O primeiro, não deixe de conferir o nosso curso de Fundamentos de Penpot. O curso está liberado para todo mundo, as aulas estão sendo produzidas já para a versão 2.0, mas você pode adquirir o curso agora para já ter acesso a essas novas aulas. Acesse o link que está na descrição e você vai ter todas as informações lá. E agora, no final, quero que você assista esse outro vídeo falando sobre o Figma. Eu acho que é interessante a gente conversar se o Figma é realmente um canivete suíço ou não. Te vejo lá e até a próxima.